Você está prestes a descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida, a morte e, principalmente, as consequências de cada um dos nossos atos nesta terra. E eu preciso ser direto com você desde o início. Se em algum momento da sua vida você maltratou um animal, se você foi indiferente ao sofrimento de um ser que não podia se defender, se você virou as costas para o olhar suplicante de uma criatura inocente, talvez você não queira continuar assistindo, porque o que vou compartilhar com você hoje não é uma história qualquer. É um relato que veio do plano espiritual através de Chico Xavier e que revela com detalhes perturbadores o que realmente acontece do outro lado com aqueles que causaram dor aos animais. E quando eu digo perturbador, acredite, não estou exagerando. Chico Xavier dedicou parte significativa da sua vida a nos alertar sobre a responsabilidade que temos com todas as formas de vida. Ele sempre dizia que não existe hierarquia no amor de Deus, e que cada criatura, por menor que seja, carrega em si uma centelha divina que merece respeito. Mas o que muitos não sabem é que ele recebeu comunicações específicas, relatos detalhados de espíritos que retornaram ao plano espiritual após desencarnar, e que traziam consigo o peso de terem maltratado animais durante suas vidas na Terra. E esses relatos são de arrepiar a alma. Imagine por um momento a seguinte cena. Você está em um lugar escuro, frio, onde não há luz, não há consolo, não há uma única voz amiga para te confortar. Você sente na pele cada dor que causou, cada medo que provocou, cada lágrima que fez escorrer dos olhos de um ser indefeso. Você não consegue fugir. Não consegue se esconder porque agora você está do outro lado. E lá não existem máscaras, não existem desculpas, não existe como negar o que você fez. Você está cara a cara com a verdade absoluta das suas ações. E essa verdade dói de uma forma que palavras humanas mal conseguem descrever. Chico Xavier nos trouxe relatos de espíritos que, ao chegarem no plano espiritual, foram recebidos não por anjos de luz, mas pelos próprios animais que maltrataram. E não era um encontro de vingança, como muitos poderiam pensar. Era algo muito mais profundo e doloroso. Era um encontro de reconhecimento. Esses animais estavam lá, não para atacar, mas para mostrar a esses espíritos o quanto sofreram, o quanto esperaram por um gesto de carinho que nunca veio, o quanto imploraram por compaixão que foi negada. E o mais perturbador é que esses espíritos, agora livres do corpo físico, podiam sentir exatamente o que aqueles animais sentiram. Cada chicotada, cada pontapé, cada momento de fome e sede, cada segundo de abandono e solidão. Tudo isso era experimentado novamente, mas agora com a consciência plena do mal que haviam causado. Você já parou para pensar por que os animais existem em nossas vidas? Por que Deus colocou essas criaturas ao nosso lado? Será que é apenas para nos servir, para trabalhar para nós, para nos alimentar? Ou será que existe um propósito muito maior, um ensinamento profundo sobre amor, compaixão e responsabilidade que precisamos aprender? Chico Xavier sempre nos lembrou que os animais são nossos irmãos menores, que estão em um estágio diferente de evolução espiritual, mas que um dia, assim como nós, também alcançarão a plenitude. E mais importante, ele nos alertou que cada ato de crueldade contra um animal é registrado, anotado, e terá que ser respondido, não como punição divina, mas como lei natural de causa e efeito. O universo é justo, e tudo o que plantamos, inevitavelmente colhemos. Então eu pergunto novamente, e desta vez com mais seriedade, você tem certeza de que quer continuar assistindo? Porque o que vem a seguir vai te fazer questionar cada atitude que você já teve em relação aos animais, e talvez te faça olhar para aquele cachorro na rua, aquele pássaro ferido, aquele gato abandonado com outros olhos. Será que você está preparado para encarar essa verdade? Será que você está pronto para descobrir o que realmente acontece no plano espiritual com aqueles que maltrataram os animais? A espiritualidade nos ensina que nada no universo acontece por acaso, e que cada encontro, cada experiência, cada vida que cruza o nosso caminho tem um propósito divino. Os animais não foram colocados na Terra apenas para nos acompanhar ou para nos servir. Eles têm uma missão muito maior do que podemos imaginar. Eles estão aqui para nos ensinar sobre amor incondicional, sobre lealdade,
sobre a pureza de um coração que não guarda rancor, que não conhece a maldade, que simplesmente ama e confia. E quando maltratamos um animal, quando agimos com crueldade contra essas criaturas inocentes, não estamos apenas machucando um ser inferior como muitos pensam. Estamos ferindo uma alma em evolução. Estamos interrompendo um processo sagrado de crescimento espiritual. E estamos criando para nós mesmos um débito que terá que ser pago, seja nesta vida ou nas próximas. Chico Xavier recebeu uma comunicação específica de um espírito que havia desencarnado há alguns anos. Esse espírito, quando estava encarnado, era um homem de posses, dono de terras, que tinha sob seus cuidados diversos animais. Cavalos, bois, cachorros, todos viviam em sua propriedade. Mas esse homem tinha um temperamento violento. Quando as coisas não saíam como ele queria, quando um cavalo não obedecia imediatamente, quando um cachorro latia na hora errada, ele descontava toda a sua raiva nesses animais. Chicoteadas violentas, pontapés, privação de água e comida, tudo isso era comum em sua fazenda. As pessoas ao redor sabiam, mas ninguém falava nada. Afinal, eram apenas animais, pensavam eles. E o homem seguiu sua vida assim, sem questionar suas atitudes, sem sentir o menor remorso, acreditando que, como dono, tinha o direito de fazer o que quisesse com suas propriedades, incluindo os animais. Mas um dia, o inevitável aconteceu. Uma doença fulminante o levou em questão de semanas. E quando ele despertou no plano espiritual, a realidade que encontrou foi completamente diferente daquilo que imaginava. Não havia o céu que ele esperava, não havia a paz que lhe prometeram em sermões dominicais. Em vez disso, ele se viu em um lugar sombrio, frio, onde o silêncio era quebrado apenas por sons que ele conhecia muito bem: relinchos de cavalos assustados, latidos de cães aterrorizados, mugidos de bois em pânico. E então, um por um, eles começaram a aparecer. Os animais que ele havia maltratado durante anos, mas não eram visões assustadoras ou monstros vingadores. Eram simplesmente eles, em sua forma espiritual, olhando para ele com aqueles mesmos olhos que imploraram por compaixão em vida e nunca a receberam. O espírito relatou através de Chico Xavier que naquele momento algo extraordinário e aterrorizante aconteceu. Ele começou a sentir exatamente o que cada um daqueles animais sentiu. A dor do chicote rasgando a pele, o medo de ser chutado sem motivo, a angústia da sede sob o sol escaldante, a fome que corroia por dentro enquanto comida era negada como punição. Cada sofrimento, cada momento de terror, cada segundo de agonia foi revivido por ele. E não foi por minutos ou horas. Foram dias, semanas, meses de tormento espiritual, onde ele experimentou na própria consciência o resultado das suas ações cruéis. Não havia como fugir, não havia como se esconder, porque agora ele não tinha mais um corpo físico para se refugiar. Ele era pura consciência, e essa consciência estava sendo confrontada com a verdade absoluta dos seus atos. Chico Xavier sempre nos dizia que Deus é amor, e que em momento algum Deus pune suas criaturas, mas existe uma lei universal que governa toda a criação, a lei de causa e efeito. Aquilo que plantamos, colhemos. Aquilo que fazemos aos outros, eventualmente retorna para nós. E quando se trata de animais, essa lei é ainda mais implacável, porque os animais são seres puros, incapazes de maldade planejada, incapazes de vingança calculada. Eles apenas reagem ao que recebem, e quando recebem amor, retribuem com amor multiplicado. Quando recebem dor, sofrem em silêncio, sem entender o porquê, sem compreender o que fizeram para merecer aquilo. Existem pessoas que dizem que animais não têm alma, que eles são apenas seres instintivos, sem consciência, sem capacidade de sentir verdadeiramente. Mas qualquer pessoa que já olhou nos olhos de um cachorro, que já viu a alegria de um cavalo correndo livre, que já presenciou a devoção de um gato cuidando de seus filhotes, sabe que isso não é verdade. Os animais têm sim uma alma, uma centelha divina que habita neles, e que está em processo de evolução, assim como nós. A diferença é que eles estão em um estágio anterior da jornada espiritual, e por isso mesmo, merecem ainda mais nosso cuidado, nossa proteção, nosso amor.
Chico Xavier nos trouxe uma mensagem direta de Emmanuel, seu mentor espiritual, sobre esse tema. Emmanuel disse que os animais são nossos irmãos menores, colocados sob nossa tutela, não para serem explorados, mas para serem amados e protegidos. Ele afirmou que o progresso espiritual de uma sociedade pode ser medido pela forma como essa sociedade trata seus animais. Uma civilização que maltrata, abandona e explora suas criaturas não pode se considerar evoluída, independentemente de quantos avanços tecnológicos ou científicos tenha alcançado, porque a verdadeira evolução não está na capacidade de criar máquinas ou conquistar territórios. A verdadeira evolução está na capacidade de amar todas as formas de vida, de ter compaixão por todos os seres, de reconhecer que somos todos parte da mesma criação divina. E Emmanuel foi além. Ele revelou que muitos espíritos, após desencarnarem, pedem para reencarnar especificamente como animais ao lado daqueles que maltrataram em vidas passadas, para que possam, através do amor incondicional que só os animais sabem dar, tocar o coração desses seres e ajudá-los a despertar para a compaixão. Imagine a profundidade dessa revelação. Aquele cachorro que te olha com tanto amor, que te espera na porta todos os dias, que nunca te julga, que te perdoa sempre, pode ser um espírito evoluído, que escolheu voltar nessa forma para te ensinar algo que você ainda não aprendeu. E quando maltratamos esse animal, quando somos indiferentes ao seu sofrimento, estamos perdendo uma oportunidade preciosa de crescimento espiritual. Estamos desperdiçando uma chance que nos foi dada pelo universo para nos tornarmos seres melhores. Chico Xavier costumava dizer que enquanto houver um animal sofrendo na Terra, nenhum de nós pode se considerar verdadeiramente feliz. Porque estamos todos conectados, todos interligados pela teia da vida, e o sofrimento de qualquer criatura ressoa em toda a criação. Quando um animal é maltratado, não é apenas ele que sofre. Todo o universo sente aquela dor, aquela injustiça, aquele desequilíbrio. E mais cedo ou mais tarde, esse desequilíbrio precisa ser corrigido. Essa dívida precisa ser paga. Essa lição precisa ser aprendida. Há outro relato trazido por Chico Xavier que merece ser compartilhado. Era uma mulher que havia desencarnado jovem, vítima de um acidente. Ela era conhecida por ser uma pessoa educada, de boas maneiras, frequentadora assídua de sua casa espírita. Mas havia um lado dela que poucos conheciam. Em sua casa, ela mantinha vários gatos. Não porque gostasse deles, mas porque tinha obsessão por limpeza e controle. Os gatos viviam presos em um cômodo pequeno, sem luz natural, sem espaço para se movimentar. Ela os alimentava apenas uma vez ao dia, com o mínimo necessário, e qualquer comportamento que ela considerasse inadequado era punido severamente. Se um gato miava muito, ficava sem comida. Se arranhava algum móvel, era trancado em isolamento completo por dias. Para o mundo exterior, ela era uma pessoa exemplar. Para aqueles gatos, ela era um tormento diário. Quando desencarnou e despertou no plano espiritual, ela inicialmente não entendeu o que estava acontecendo. Via-se em um lugar escuro, apertado, sem conseguir sair. Sentia fome, muita fome, mas não havia comida. Ouvia sons ao longe, mas não conseguia alcançar ninguém. E então, lentamente, ela começou a compreender. Ela estava experimentando exatamente o que seus gatos experimentaram. O confinamento, a escuridão, a fome, o desespero, a solidão absoluta. E não era uma simples lembrança ou imaginação. Era real, tão real quanto foi para aqueles animais. Ela estava vivendo cada momento de sofrimento que causou, sentindo na própria pele cada segundo de agonia que infligiu. Quando finalmente foi resgatada por espíritos superiores e levada para um lugar de recuperação, ela chorava sem parar, não de dor física, mas de remorso profundo, de arrependimento verdadeiro. Ela havia descoberto da pior forma possível que aqueles animais não eram objetos seus para fazer o que quisesse. Eram seres sencientes, capazes de sofrer, capazes de sentir medo, solidão, angústia. E ela, em sua arrogância e indiferença, havia ignorado completamente essa verdade. Agora, do outro lado, sem as distrações da vida material, sem as máscaras sociais, sem as justificativas mentais,
Ela estava cara a cara com a realidade do que havia feito, e essa realidade era esmagadora. Os espíritos que a acolheram explicaram que ela teria que, em futuras encarnações, passar por experiências que a fariam desenvolver compaixão pelos animais. Talvez ela renasceria em situações onde dependeria da ajuda de animais para sobreviver. Talvez ela teria filhos que amariam profundamente animais e através desse amor ela aprenderia a vê-los com outros olhos. Talvez ela mesma em algum momento enfrentaria situações de confinamento ou privação que a fariam entender visceralmente o que causou. A justiça divina não é vingança, é educação. É um processo de aprendizado que continua vida após vida, até que finalmente compreendamos a lição fundamental, que todos somos um, que o sofrimento de qualquer criatura é nosso sofrimento, e que o amor precisa ser estendido a todas as formas de vida, sem exceção. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, deixou claro em suas mensagens que o tratamento que damos aos animais é um dos critérios usados no plano espiritual para avaliar nosso nível de evolução. Um espírito verdadeiramente evoluído não consegue causar sofrimento a um animal. Simplesmente não consegue, porque sua consciência expandida reconhece a divindade presente em toda forma de vida. Quando ainda somos capazes de maltratar um animal, seja por ação direta ou por omissão, isso indica que ainda temos muito a aprender, muitas lições a absorver, muitos degraus a subir na escada da evolução espiritual. E não se engane pensando que apenas a violência física conta. A negligência também é uma forma de crueldade. Adotar um animal e depois abandoná-lo, deixar um animal sem cuidados veterinários quando está doente, privar um animal de atenção e carinho, tudo isso cria débitos espirituais que terão que ser resgatados. Porque quando assumimos a responsabilidade por um ser vivo, fazemos um compromisso sagrado. Esse animal confiou em nós, dependeu de nós, amou-nos incondicionalmente. E trair essa confiança, essa dependência, esse amor, é uma das ações mais graves que podemos cometer do ponto de vista espiritual. Chico Xavier relembrava frequentemente uma frase que Emmanuel lhe transmitiu: nosso planeta não pode ascender espiritualmente enquanto continuarmos a causar dor aos nossos irmãos menores. O sofrimento animal é um dos maiores pesos que a humanidade carrega, uma das maiores manchas em nossa consciência coletiva, e até que aprendamos a respeitar, proteger e amar todas as criaturas, continuaremos presos em ciclos de dor e reencarnações difíceis, porque não teremos aprendido a lição fundamental do amor universal. Existe uma hierarquia no sofrimento? Uma dor vale mais que outra? Um ser merece compaixão e outro não? É claro que não. Dor é dor. Sofrimento é sofrimento, independentemente de quem esteja sentindo. E os animais, por não poderem falar nossa língua, por não poderem se defender adequadamente, por dependerem completamente de nossa boa vontade, merecem ainda mais nossa proteção e cuidado. Eles são os mais vulneráveis, os mais indefesos, e por isso mesmo, nossa responsabilidade para com eles é maior. Quando você vê um animal sendo maltratado e não faz nada, você se torna cúmplice daquele sofrimento. Quando você passa por um animal ferido na rua e simplesmente ignora, você está perdendo uma oportunidade de exercer a compaixão e acumular luz em sua jornada espiritual. Quando você apoia, mesmo que indiretamente, indústrias e práticas que causam sofrimento em massa aos animais, você está contribuindo para esse karma coletivo que todos teremos que resolver eventualmente. Chico Xavier viveu o que pregou. Ele amava profundamente os animais e sempre que possível ajudava cães e gatos abandonados. Há relatos de pessoas que o visitavam e o encontravam dividindo sua humilde refeição com animais de rua. Ele dizia que não podia comer tranquilamente, sabendo que havia um ser com fome por perto. Essa é a verdadeira espiritualidade em ação. Não é apenas falar sobre amor e compaixão, é vivê-los. É colocá-los em prática em cada pequeno gesto do dia a dia. Há uma história linda que ilustra perfeitamente o respeito de Chico Xavier pelos animais. Certa vez, durante uma viagem, o carro em que ele estava quase atropelou um cachorro que atravessou a rua correndo. O motorista buzinou irritado, mas Chico pediu que ele parasse o carro. Ele desceu, procurou o cachorro que havia se escondido assustado
E quando o encontrou, ajoelhou-se ao lado dele, acariciou sua cabeça e pediu desculpas pelo susto. As pessoas que estavam no carro ficaram surpresas, mas Chico explicou que aquele animal havia se assustado muito e que um gesto de carinho poderia acalmá-lo e mostrar que nem todos os humanos eram uma ameaça. Esse é o nível de sensibilidade e compaixão que precisamos desenvolver. O médium mineiro também nos deixou uma mensagem poderosa quando disse: se você quer saber se uma pessoa é boa de verdade, observe como ela trata os animais, as crianças e os idosos. São os seres mais vulneráveis e precisam de mais amor. Essa frase resume perfeitamente como devemos avaliar nosso próprio caráter e o caráter dos outros, porque é fácil ser gentil com quem pode retribuir, com quem tem poder, com quem pode nos beneficiar de alguma forma. O verdadeiro teste de caráter está em como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca, aqueles que dependem completamente da nossa bondade, aqueles que são os mais fracos e vulneráveis. E para aqueles que ainda pensam que o que fazem aos animais não tem consequências espirituais, deixe-me ser muito claro. Tem sim, e essas consequências são profundas e duradouras. Cada ato de crueldade fica registrado em nossa consciência espiritual, e mais cedo ou mais tarde teremos que enfrentar essas ações e aprender através do sofrimento o que não quisemos aprender através do amor e da razão. A lei de causa e efeito não falha nunca, não faz exceções, não pode ser enganada. O que você faz a um animal, você está fazendo a si mesmo, porque no plano espiritual não existe separação. Somos todos parte da mesma energia divina, da mesma fonte de vida. Há casos relatados por Chico Xavier de pessoas que desencarnam e, ao chegarem no plano espiritual, ficam literalmente cercadas pelos espíritos dos animais que maltrataram, não em um ataque, mas em um silêncio eloquente, olhando fixamente, mostrando através desse olhar todo o sofrimento que passaram. E esse olhar, segundo os relatos, é mais doloroso do que qualquer punição física poderia ser, porque é um olhar que não acusa, não condena, simplesmente mostra a inocência que foi violada, a confiança que foi traída, o amor que foi rejeitado. E quando você está no plano espiritual, sem as defesas do ego, sem as justificativas da mente, sem as distrações da matéria, esse olhar penetra até o fundo da sua alma e te faz sentir a enormidade do que você fez. Alguns podem argumentar que os animais foram colocados na terra para servir ao homem, e que, portanto, podemos fazer com eles o que quisermos. Mas isso é uma interpretação completamente distorcida do propósito divino. Os animais não foram colocados aqui para serem explorados ou maltratados. Eles foram colocados aqui como parte de um ecossistema sagrado, como companheiros de jornada, como oportunidades de aprendermos sobre responsabilidade, cuidado e amor incondicional. Quando maltratamos um animal, não estamos apenas ferindo aquele ser. Estamos violando uma lei cósmica. Estamos indo contra o plano divino. Estamos retardando nossa própria evolução espiritual. Emmanuel nos ensinou, através de Chico Xavier, que chegará um tempo em que a humanidade olhará para trás e sentirá profunda vergonha do modo como tratou os animais. Assim como hoje olhamos com horror para práticas do passado que consideramos bárbaras, um dia a crueldade contra os animais será vista da mesma forma, e aqueles que já hoje tratam os animais com amor e respeito estão à frente do seu tempo, estão vibrando em uma frequência mais elevada, estão mais próximos da verdadeira compreensão do que significa ser um espírito evoluído. A cada dia, você tem escolhas a fazer. Você pode escolher ser indiferente ao sofrimento animal, ou pode escolher ser parte da solução. Você pode escolher apoiar práticas cruéis através do seu consumo e suas ações, ou pode escolher viver de forma mais compassiva. Você pode escolher virar as costas para um animal em necessidade, ou pode escolher estender a mão e ajudar. Cada escolha que você faz está construindo seu futuro espiritual, está determinando que tipo de experiências você terá nesta vida e nas próximas, está definindo quem você realmente é, em essência. E não pense que pequenas ações não importam. Cada gesto de bondade para com um animal é registrado. Cada vez que você alimenta um animal de rua, cada vez que você resgata um animal ferido, cada vez que você denuncia um caso de maus tratos, você está acumulando luz, você está crescendo espiritualmente, você está se aproximando da divindade.
Chico Xavier dizia que não existem atos pequenos quando se trata de amor. Um gesto simples de carinho para com um animal pode significar tudo para aquele ser. Pode ser a diferença entre desespero e esperança, entre dor e alívio, entre morte e vida. Então eu te convido a fazer uma reflexão profunda agora. Como você tem tratado os animais ao longo da sua vida? Você tem sido uma fonte de amor e proteção para eles? Ou tem contribuído, mesmo que indiretamente, para o seu sofrimento? Você tem usado seu poder de escolha para defender os mais fracos? Ou tem sido indiferente à dor alheia? Essas não são perguntas fáceis, e as respostas podem ser desconfortáveis, mas são perguntas necessárias. Perguntas que todo espírito em evolução precisa se fazer em algum momento da sua jornada. A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para começar a fazer diferente, para começar a viver de forma mais compassiva, para começar a estender seu amor também aos animais. Se você cometeu erros no passado, se você maltratou animais, ou foi indiferente ao sofrimento deles, você pode começar agora a resgatar essa dívida espiritual. Como? Através de ações concretas de amor e proteção. Adote um animal abandonado. Ajude financeiramente abrigos e organizações de proteção animal. Denuncie casos de maus tratos. Eduque outras pessoas sobre a importância de tratar os animais com respeito. Cada ação positiva ajuda a equilibrar as ações negativas do passado e acelera seu processo de evolução espiritual. Chico Xavier nos deixou um legado precioso de amor incondicional. E parte desse legado é justamente o exemplo de como devemos tratar os animais. Ele nos mostrou que espiritualidade verdadeira não é apenas meditar, orar e frequentar centros espíritas. Espiritualidade verdadeira é amar em ação, é compaixão em prática, é cuidado estendido a todos os seres, especialmente os mais vulneráveis. E os animais, nossos irmãos menores, merecem e precisam desse amor. A última frase de Chico Xavier que quero compartilhar com você hoje é esta: enquanto o homem continuar a ser o destruidor impiedoso dos seres animados dos planos inferiores, não conhecerá a saúde nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher a alegria e o amor. Deixe essas palavras penetrarem fundo em seu coração. Deixe-as transformarem a forma como você vê os animais, como você interage com eles, como você os trata, porque essa transformação interna é o primeiro passo para uma transformação externa. É o início de uma vida mais alinhada com as leis divinas. É o começo de uma jornada espiritual mais consciente e evoluída. Enquanto você assistiu a este vídeo, centenas de animais sofreram maus tratos ao redor do mundo. Mas também centenas de pessoas estenderam a mão para ajudar um animal em necessidade. A pergunta é: de que lado você quer estar? Você quer ser parte do problema ou parte da solução? A escolha é sua. Sempre foi e sempre será. Mas lembre-se, não escolher, ser indiferente, já é uma escolha em si. E essa escolha também tem suas consequências espirituais. Se o que você ouviu hoje tocou seu coração, se despertou algo dentro de você, existe uma forma muito especial de transformar esse sentimento em ação concreta. Nós criamos um diário chamado Diário, Cartas para a Minha Alma. É um espaço sagrado, onde você pode registrar suas reflexões, suas orações, seus compromissos espirituais, suas conversas com Deus e com sua própria alma. Mas aqui está a parte mais importante. Parte de toda a verba arrecadada com a venda desse diário vai diretamente para ajudar animais necessitados. Vai para abrigos, para resgates, para tratamentos veterinários, para alimentação. Ao adquirir esse diário, você não está apenas cuidando da sua própria jornada espiritual, você está estendendo a mão para ajudar aqueles que mais precisam, nossos irmãos animais que sofrem todos os dias nas ruas, em situações de abandono e maus tratos. O link para adquirir o diário Cartas para a Minha Alma está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Essa é uma forma concreta de você colocar em prática os ensinamentos que compartilhamos hoje. E se este vídeo tocou você de alguma forma, se você sentiu que esta mensagem precisa chegar a mais pessoas, eu peço que você curta este vídeo, que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos.
Mas principalmente, compartilhe este vídeo com pessoas que você ama, com pessoas que você sabe que precisam ouvir esta mensagem, porque quanto mais pessoas despertarem para a importância de tratar os animais com amor e respeito, mais luz haverá neste mundo, mais amor haverá circulando, mais próximos estaremos de uma sociedade verdadeiramente evoluída espiritualmente. Que você siga sua jornada com o coração aberto para amar todas as criaturas de Deus. Que você seja luz onde há escuridão, que você seja voz para aqueles que não podem falar, que você seja proteção para aqueles que são vulneráveis, e que os ensinamentos de Chico Xavier continuem iluminando seu caminho, lembrando você todos os dias de que o amor é a única resposta, a única verdade, a única lei que realmente importa no final. Que Deus abençoe você e todos os seres que cruzam seu caminho, especialmente os mais pequenos e indefesos. Até o próximo vídeo, e que a paz esteja com você e com todos os animais do mundo.